Olá, meus queridos, tudo bem aí? Marcelo Barros aqui. Infelizmente não tem como a gente estar de forma presencial, todos juntos, então nós vamos trabalhando do jeito que dá, não é? A ideia que eu tive foi de produzir videoaulas para compartilhar com vocês as explicações e a gente vai tirando as dúvidas pelas plataformas digitais disponíveis, beleza? Bom, espero que estejam todos muito bem. Antes da gente começar esse novo tema, essa nova UC, eu preciso dar um recado muito importante para todo mundo, que é o seguinte: pode não parecer, mas as aulas continuam. As aulas estão sendo trabalhadas por todos os docentes, dentro dos prazos e dentro do planejamento que já existia. A única diferença é que nós não estamos juntos pessoalmente, fisicamente. Então eu chamo a atenção de vocês para que vocês não deixem passar as matérias e não marquem bobeira, velho. Eu tô vendo muita gente aí que ao invés de estudar, tá indo passear ou tá indo curtir a live da Marília Mendonça, do Bruno e Marrone. Fiquem espertos para vocês depois não ter problema mais pra frente, beleza? Não estamos de férias, nem de folga, tá bom? E pode até parecer que existiu um entendimento errado, pode ser que sim, mas essas aulas elas não serão refeitas. Eu não vou dar essa aula de novo, né? As aulas serão retomadas e as dúvidas sanadas. Então, eu vou mandar videoaula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam a dúvida que a gente tira, beleza? Bom, então vamos lá. Nós começamos agora a unidade curricular de logística. Agora que nós já passamos por todo o planejamento de marketing, você já tem aí um belo esboço de um projeto integrador. É importante entender o seguinte, tá? Como que eu faço para tirar isso do papel e transformar isso numa proposta mais legível, mais tangível, trazer do mundo das ideias para o mundo da realidade? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu me viro para fazer isso? Bom, para a gente responder essa pergunta, como eu tiro essa minha ideia da cabeça e trago ela para a realidade, eu preciso voltar lá no famoso diagrama de Leavitt. Vocês vão lembrar desse diagrama aqui, que nós já vimos lá no começo da unidade curricular de marketing, quando nós falamos de estratégia, que o diagrama de Leavitt ele vai abordar justamente a importância de você conectar a estratégia, que é o seu pensamento, o que você quer fazer com esse empreendimento, a todo o resto, a todas as outras dimensões da empresa, que no caso é estrutura, tecnologia e pessoas. Logística é justamente você construir o restante desse cenário. Então até agora nós ficamos aqui na área da estratégia e agora nós vamos trazer da estratégia para estrutura, tecnologia e pessoas. Tá? Então podemos dizer que nós estamos passando de fase aí no nosso jogo, uma fase bem interessante, complexa, mas bem interessante. Bom, eu gostaria de começar a minha explicação lembrando que o tema da minha aula é estratégia de suprimentos. Nós vamos entender o que é essa estratégia de suprimentos no decorrer desta videoaula. Basicamente, utilizando um exemplo que todo mundo já conhece. Durante a vida da gente, uma das coisas que a gente faz direto, às vezes, né, não direto, é o famoso e delicioso churrasco. Tá aí uma coisa que nós fazemos enquanto espécie desde a época das cavernas, já é algo tradicional já para nós seres humanos. Apesar de ser algo prazeroso e muitas vezes corriqueiro, muito fácil de se fazer, quando a gente começa a pensar no churrasco como um processo do seu planejamento até a sua execução, nós começamos a entender que você fazer um churrasco não é tão simples assim.
existe um certo grau de complexidade que muitas vezes nós não avaliamos, porque nós estamos ali naquela emoção de fazer o churrasco, todo mundo junto e tal, mas a gente não avalia a complexidade do processo em si. Pensa bem comigo, quantas perguntas e quantas decisões você tem que tomar para que um churrasco aconteça? Desde a concepção da ideia, putz, tive uma ideia, vou fazer um churrasco, até o churrasco existir, é um chão que você tem que correr. E é isso que nós vamos ver agora. Pensa assim, ó, vou fazer um churrasco. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para que esse churrasco aconteça? Bom, primeiro, quando é que eu vou fazer esse churrasco? Quando que vai ser? Então aí entra em cena o elemento tempo. Quanto tempo eu tenho para tomar decisões, para desistir, para pegar novos caminhos? Quanto tempo eu tenho? Pô, se o churrasco for amanhã à tarde, você não tem muito tempo, você tem que correr. Mas de repente o churrasco é daqui, sei lá, um mês. Você tem tempo para tomar suas decisões. Então, olha o tanto que é importante um único questionamento. Quando? Quando será esse churrasco? Depois você vai para o segundo questionamento. Quem vai? Quem vai? Por que é importante esse questionamento? Simples, não. Se você for fazer churrasco para 5 gato pingado, tem uma complexidade X. Agora, você vai fazer um churrasco para 80 pessoas, ferrou. Eu tenho que tomar muito mais decisões, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que enfim, reparem que cada pergunta, cada questionamento que aparece, aumenta ou diminui a minha complexidade, pensando no processo. Terceira pergunta, onde que vai ser? E reparem aqui, dá para entender que todas essas perguntas, ao você tentar responder elas, você percebe que elas estão conectadas? Porque para eu responder essa terceira pergunta, onde que vai ser esse churrasco? Eu preciso saber quem vai. Porque se for só 5 pessoas, eu consigo fazer na varanda da minha casa. Agora, vou fazer para 80, eu preciso de uma chácara, eu preciso de um rancho, preciso de uma varandona, possivelmente piscina, né? Então, reparem que cada pergunta te traz uma possível decisão diferente. Aí vem aquela pergunta, né? O que precisa levar? O que precisa levar? Bom, tá aí uma pergunta também que todo churrasco tem. Quando alguém pergunta o que precisa levar, ele está querendo dizer o seguinte: quais são os recursos que eu preciso entregar para esse evento para que ele aconteça? Eu preciso levar cerveja? Eu preciso levar alguma coisa para beber? Precisa levar carne? Tem churrasco que você não precisa levar carne. Você paga lá, 50 conto pro cara e o cara vai lá e compra carne para você. De repente você precisa levar uma faca específica para cortar um tipo X de carne. De repente, enfim. Então, o que você precisa levar para que esse churrasco aconteça? Uma outra pergunta. Quanto tempo vai demorar esse churrasco? É aquele churrasquinho que você faz sábado à tarde, quando é lá pelas 10 horas da noite, já acabou? Ou é aquele churrasco que vai durar um final de semana inteiro? Um feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo no rancho. Então, reparem que cada pergunta muda todo o cenário. E por fim, aqui está um negócio muito interessante. Só depois que você fez todas as perguntas acima, todas as perguntas possíveis e imaginárias, você vai responder essa última, que é quanto custa. Tá? Então perceba, um simples churrasco, quando você começa a colocar de forma clara no papel, você começa a perceber que de simples um churrasco ele não tem nada.
Só que é aquele negócio, por que eu usei esse exemplo? Porque é algo comum na nossa vida e exemplifica bem o que é um processo complexo. Porque o mesmo processo para fazer um churrasco, em termos de tomadas de decisão, de análise, de planejamento, é o mesmo processo para você montar um empreendimento. Por quê? Processos logísticos respondem a um padrão. Então não importa se é um churrasco, se é montar uma empresa, se é programar uma viagem, não importa. O padrão do processo, ele é sempre o mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui. Então o processo de um churrasco, ele começa no chamado inputs. Isso aqui nós até já vimos em sala de aula, mas nós estamos retomando. Começa com o primeiro ponto chamado input. Input significa entradas, tá? Então, o que eu preciso dar de entrada para dentro desse evento, de entrada para esse evento, para que ele aconteça? Então, exemplo de input. Eu preciso de bebidas? Preciso de bebida. Eu preciso de carne? Preciso de carne. Eu preciso de talheres? Eu preciso de carvão? Eu preciso de álcool? Eu preciso de... Ou seja, todos os recursos que eu vou utilizar para que esse churrasco aconteça, eu preciso juntar eles antes que o churrasco aconteça. É esse o ponto. Eu preciso cuidar dele antes que o processo comece. Então é aí que nasce a palavra suprimento. Ou seja, o input é aquilo que vai suprir tudo que eu preciso para um processo, no caso, o processo do churrasco. E se o planejamento desse input ele dá errado, todo o restante do processo ele corre um risco. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Tá tudo certinho, tudo bonitinho, todo mundo foi pro rancho, aí chega lá, não tem sal grosso. Tem tudo, só não tem o sal grosso. Então já não vai sair. Você pode até usar o sal refinado, mas não vai sair igual sairia o churrascão que estava planejado. Bom, uma vez que você planejou todos os inputs que você necessita para que esse processo aconteça, vem a segunda dimensão, que é justamente o processo em si. Então repare que para o processo acontecer, você precisa de um monte de recurso que vem antes. E agora sim eu tenho o processo. O churrasco está rolando. Ok? Então, a cerveja está gelada, a galera está chegando, a churrasqueira está lá estralando, o som está comendo, está tudo rodando do jeito que eu pensei. Certo? E por fim, você tem o output, os outputs, que são as saídas, que são as entregas. Então, olha só que interessante. Sempre quando a gente pensa em algum tipo de processo, em alguma realização, a gente pensa sempre no output. Quando você pensa no churrasco, você visualiza sempre a galera bebendo, todo mundo feliz, todo mundo comendo. Só que para isso acontecer, você precisa dos dois elementos anteriores, do input e dos processos. Espero que tenha ficado claro, lembrando apenas que isso é um processo diferente de um sistema. Né? Por quê? Porque justamente ele termina no output. Uma vez que você foi lá, serviu o churrasco e deu tudo certo, todo mundo comeu, todo mundo está satisfeito, acabou o processo. Então, o processo ele vai acontecer depois só no próximo churrasco. Acho que ficou claro, né? Vou tomar uma água aqui que tá. Muito bem. Então aí nós conseguimos entender e classificar, ou melhor, conceituar o que é logística. Tudo isso que eu falei para vocês, do output, do processo, do input, do processo do output, integra
o entendimento de uma ciência chamada logística. E a logística, ela tem a mesma origem da palavra estratégia, que é a origem grega, que significa, no caso da logística, cálculo, raciocínio, lógica. Quando se fala em logística, nós estamos falando de alguma coisa clara, de alguma coisa objetiva, que todo mundo entenda. É algo que não resta dúvida. Tudo que não te traz dúvida é algo lógico. Então, por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, eu estou pensando em pular do prédio de 50 andares, será que eu vou machucar? Aí como é que você responde? Cara, é lógico que você vai machucar. Então, a palavra logística vem de lógica, de algo claro, não existe dúvida. Então, isso já responde à essência da logística. A logística, ela existe para deixar as coisas claras, para que você não tenha dúvida das decisões que você precisa tomar. Tá ok? Agora, eu vou buscar um conceito um pouco mais sofisticado. Esse conceito eu busquei aí no Conselho de Gerenciamento de Logística, em um evento que foi realizado em 2018, ou seja, há 2 anos atrás. E esse conselho, ele conceitua a logística da seguinte forma: logística é o ramo da gestão que contempla o planejamento de suprimentos, produção e distribuição de produtos, tanto bens quanto serviços. Então reparem aqui, que nessa fala do Conselho de Logística, você tem claramente suprimentos, que é o input, você tem produção, que é o processo, e você tem a distribuição, que é o output. Então, pensando no empreendimento, eu quero montar a minha fábrica de molho de pimenta. O que é o input? É a pimenta, é o vinagre, é o sal, é a embalagem, etc. e tal. O que é a produção? Eu vou ter que pegar essa pimenta, macerar ela, fazer toda a mistura, tem todo um procedimento de produção para que esse molho exista. E aí eu tenho que embalar isso, eu tenho que colocar na embalagem bonitinha, colocar o rótulo, aí sim, acabou o meu segundo estágio, que é o estágio da produção, do processo. E aí eu vou para o output, que é o quê? É a distribuição. Como que eu vou distribuir isso no mercado? Vou bater de porta em porta? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá vender esse produto pro açougue do Sozé. Então o Sozé vai ser o meu ponto de distribuição, meu canal de distribuição para o mercado. Ficou claro, né? Muito claro, muito lógico. E, por fim, em termos de conceito, um conceito muito utilizado em logística é o conceito de cadeia de suprimento. Que cada estágio do processo de produção faz parte de um elo de uma cadeia. Então você tem aí um conceito que é o seguinte, cadeia de suprimentos é a integração de todas as atividades associadas à transformação e o fluxo de bens. Então tem tudo a ver com o conceito utilizado anteriormente. Basicamente, pensar em logística, em cadeia de suprimentos, em alguns livros você vai encontrar falando sobre cadeia de suprimentos, e outros livros você vai encontrar a palavra inglesa chamada supply chain. Bonita essa palavra. Supply chain. Então, o que é a cadeia de suprimento e o que é a supply chain? É você pensar todos os elos do processo, desde o fornecedor primário, no meu caso, o cara que planta pimenta lá no campo, a passar por todo o processo de produção até chegar na mão do consumidor. Que no caso o meu consumidor vai comprar o meu molho de pimenta lá no açougue do seu Zé. Ok? Então vamos lá. Como nós vimos em marketing, todo o planejamento que você faz de um negócio, de um empreendimento, você tem um alvo, né?
que no marketing chama-se público-alvo. Então, que são seus clientes. Aí nesse slide você está vendo, nós vamos montar nesse slide aí um sistema logístico. Parece muito com o sistema de marketing, mas ele é muito mais claro, muito mais simples, pelo menos na minha visão. Que é o seguinte, uma vez que você tem definido quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, você precisa montar uma cadeia uma cadeia de produção que vai desde o cara que é o seu fornecedor primário até a mão do consumidor. Então tá aqui, ó. Dá para perceber nesse slide que ele perpassa toda a dimensão desde o fornecedor primário até o cliente. Então vamos pensar aqui, ó. E aí você vai pensando aí no seu projeto integrador, tá? Então eu tenho os fornecedores de pimenta, o fornecedor de vinagre, o fornecedor de embalagem. Eu trago isso para dentro da minha empresa. Eu armazeno isso dentro da minha empresa. Eu levo isso para a produção, tá aqui. E dessa produção, eu escoo ela através de uma distribuição física. Olha para onde vai levar? Lá para o açougue do Sozé, para o canal de distribuição. E aí o cliente vai lá e compra do Sozé. Então, ó, do fornecedor de pimenta até o cliente final. Tudo isso aqui chama-se cadeia de produção ou supply chain. Nesse caso aqui, ele está montado como um sistema. Por quê? Porque repare, ó, que sai daqui até o cliente o produto físico. Só que nesse processo ele se retroalimenta com o fluxo de informações. Porque cada etapa desse processo vai trazer informações relevantes para a melhoria do próprio processo. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a visão clássica de um supply chain, tá? De uma cadeia de produção. Então imagine que tem o cara lá da indústria primária, o cara que, sei lá, produz... vamos pensar numa coisa mais simples. Ele produz açúcar, tá? Ele produz açúcar. Então eu tenho uma fábrica de doce, que está aqui a minha fábrica. Eu compro o doce do cara, produzo esses doces e entrego para um distribuidor, sei lá, para Choque Doce, tá bom? A partir desse ponto, o meu produto ele vai ser escoado para o mercado através de uma loja. Então o Choque Doce entrega para a loja da Dona Mariana, lá do bairro Cambuí 5, e aí o meu cliente ele vai lá e compra da Mariana. Então repara, ó, você tem o cara lá da usina que fabricou o açúcar, você tem eu que fabriquei o doce, você tem a Choque Doce que pegou esse doce e distribuiu, foi para lá na mercearia da Dona Mariana e agora o consumidor ele tem acesso ao meu produto. Então nós temos duas etapas aqui, a etapa de suprimento e a etapa de distribuição. Tudo isso entende-se como supply chain. Ok? Então aqui está o passo a passo. Ó. Lembrando que cada elo desse, ó, cada estágio, você tem a parte de transporte. Então por isso que quando se fala em logística, fala-se muito de transporte, tá? Porque olha aí, cada elo desse aqui, você tem o transporte. E esse gráfico aqui, ele traz claramente o fluxo de informações, né? Que corre ao contrário. Então, dessa forma, o fluxo fica bem mais assertivo. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui entrega a matéria-prima para mim e eu abasteço ele de informação quanto a qualidade dessa entrega, o prazo, se o prazo está vindo certinho, se a embalagem está ok, etc. e tal. Então, esses fluxos de informação que vão retroagindo, eles
alimentam o próprio sistema. Coloquei aí um exemplo de um fluxograma, pelo menos assim, que eu conheço, é um fluxograma extremamente completo de todo o desenvolvimento logístico de uma empresa industrial. Então, imagina lá, sei lá, você vai produzir um pé de moleque. Então, reparem como que é o fluxo disso. Ó. Você desenvolve o produto, tudo começa lá na gestão da estratégia. E aqui, aqui é divulgação do produto, eu não colocaria isso aqui, tá? Eu acho que tá meio, não sei, não ficou muito bem colocado isso aqui, a meu ver, tá? Mas enfim, vamos lá. Você tem a divulgação do produto para o para os seus clientes. Tá? Aqui, ó, você segue toda uma estratégia de publicidade, de promoção, de ação de vendas. Tudo isso aqui nós já vimos no marketing. Ó, tá? Isso aqui vocês já sabem. Então, isso aqui possivelmente vocês viram também bastante com o Valeriano, que é o contato com o cliente, é o relacionamento com o seu público-alvo, enfim. Então, você se relacionou com o seu consumidor, você entrou em contato com ele, você efetivou um pedido de venda. Esse pedido ele alimenta um planejamento em que você vai lá e compra a matéria-prima e o material de embalagem, traz isso para a sua empresa, ó, e vai fabricar esse produto. Uma vez que esse produto está fabricado, você tem o transporte e a distribuição para os clientes. Então, chega até aqui no final. Então, na verdade, isso aqui é o quê? É um fluxograma, nada mais é do que a expressão de forma diagramática de um processo complexo. Esse aí é o processo desde o desenvolvimento do produto até a compra do produto final. Tá? Então você fica pensando assim, olha, putz, como que seria para mim, Marcelo, se fosse para eu montar um fluxograma do meu projeto lá de molho de pimenta? Bom, primeiro, o que teria de diferente aqui? Eu iria desenvolver os produtos, ok. A parte de divulgação, então, aí é que tá, eu não iria usar isso aqui, ó. Eu não iria vender para o meu cliente. Na verdade, eu ia fazer o quê? Eu ia desenvolver o produto, eu ia pensar em uma publicidade, só que eu iria já produzir ele e já deixar lá no açougue do Sozé. Então, no meu caso, se eu fosse transcrever um fluxograma, seria um fluxograma bem mais simples que esse. Bem mais simples. Então, eu iria desenvolver o produto, produzir ele e colocar lá no açougue do Sozé. E aí o cliente vai lá e compra. O que acontece? Eu não precisaria vender antes, igual, por exemplo, existe uma fábrica de sapato. O que uma fábrica de sapato faz? Primeiro, os representantes vão até o mercado, fecham pedidos, trazem os pedidos para a empresa, para a indústria, e aí sim a indústria ela vai lá, faz o planejamento de produção e aí começa a rodar. A indústria ela só produz aquilo que anteriormente ela já vendeu, ou que já existe uma previsão de venda, diferente do meu caso. E aí, a pergunta, né? E no caso de vocês, do projeto integrador de vocês, como é que seria? Tá? Acho que ficou claro, né? Ficou claro ou não? Fala aí, ficou claro. Então tá bom. Então vamos buscar todas essas informações aqui e transformar isso num exercício. Então olha lá, exercício que é necessário a gente fazer então. E aí
você vai fazer de acordo com o seu projeto integrador. Montar um fluxograma operacional da sua empresa. Eu vou até trocar isso aqui, peraí. Eu vou até trocar essa palavra, porque na verdade não é sua empresa, é seu empreendimento. Porque pode ser uma empresa ou não. Então, montar um fluxograma operacional do seu empreendimento. Então, o que é isso? Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é um fluxograma da produção de uma grande indústria. Isso aí, galera, responde assim a uma indústria do tamanho de uma Nestlé da vida, vai. Tá? É mais ou menos isso. Que não é o caso da maioria dos projetos de vocês. Os projetos de vocês têm o fluxograma ele é muito mais simples, muito menor. Então o que nós vamos fazer? Qual que é o exercício? Você montar um fluxograma da sua proposta de empreendimento. Tá bom? Então, professor, mas como é que faz? Eu vou tentar te explicar aqui. Eu vou só precisar fazer um... Então, peraí. Vai ficar meio estranho aqui, mas vai dar certo, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Fluxograma de produção. Como é que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é simples fazer. Tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, tela inicial, e você vai usar, tá vendo esses quadradinhos aqui, esse quadradinho, bolinha, tá vendo um monte de coisa aqui? Então você vai pegar um desses, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Então você pega, clica aqui, arrasta, abre aqui uma janelinha dessa, pega Ctrl D e você vai multiplicar ele em vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é uma dimensão ou um estágio do seu processo. Então, se fosse para eu, Marcelo, montar o fluxograma do meu molho de pimenta lá, teria aqui uma parte de planejamento. Deixa eu colocar aqui. Opa. Oh, meu Deus. Reza. Planejamento. Esse planejamento ele levaria ao meu fornecedor. Esse fornecedor eu iria comprar, ele já ia produzir. Eu não ia nem ter estoque. Aqui você precisa saber o fluxo do seu fluxograma, tá? Então ele vai vir daqui para cá e vai descer aqui, ó. Então o próximo estágio meu é esse. Bom, eu produzi, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou distribuir. Tá aqui, ó. Distribuir, entreguei lá para o seu Zé e eu vou trabalhar nesse último aqui, o pós-venda, tá? Vou, sei lá, imaginar uma forma de fazer um pós-venda aqui. Simplesinho, ó. Isso aqui é uma forma simples de você começar a perceber como é que você faz um fluxograma. Na verdade, ele é um pouco mais complexo, mas... Peraí. E você pode colocar esses setinhos aqui, ó. Bom, tem jeito de colocar essa setinha um pouco mais grossa, tá? Você pode, ou então você pode clicar aqui, ó, Ctrl D, já traz ela pra cá, ó. Já coloca ela aqui. Ficou horrível, mas tá. Enfim. É você montar um fluxograma que expresse a forma que você acha que serão os fluxos
dentro do seu projeto. Tá? Então, se fosse o meu caso, eu começaria por aqui. Óbvio que com o tempo você vai estudando sobre logística, você vai vendo que esse fluxograma vai ficando complexo, porque dentro de cada quadrante desse aqui, você vai ter que tomar N decisões. Mas num primeiro momento, é importante que você monte um panorama geral. Então, no meu caso, seria isso. Eu iria planejar a produção, ia buscar o fornecimento dessas matérias-primas, ia produzir, entrega lá no SOZÉ e depois eu vou trabalhar um pós-venda com o meu consumidor, ok? Então, voltando aqui, qual é a sua tarefa desta aula? Montar um fluxograma operacional do seu empreendimento. Então, eu vou voltar minha telinha aqui, espera aí. Nossa, o que aconteceu aqui? Tá. Desculpem, voltei. Ok? Eu espero que você tenha entendido essa primeira aula. Se tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição de vocês no dia específico da nossa aula, no horário. Então, sei lá, nossa aula, se não me engano, é segunda-feira e sexta. Então, esses dias eu estarei online para tirar as dúvidas de vocês. Mas, de qualquer forma, a gente vai se falando e a gente vai combinando aí nossas ações, beleza? Então, tá aí, ó. Primeiro exercício, montar um fluxograma e depois a gente conversa. Valeu? Muito obrigado. Fiquem com Deus, mantenham-se saudáveis e até a próxima. Até mais.